Porque a separação é um recomeço, escolhe onde queres chegar e faz da viagem um caminho de crescimento para ti e para os teus filhos. Estas são conversas para semear bons princípios e romper padrões. Se és um pai ou uma mãe que deseja sinceramente ultrapassar a separação para viveres a tua parentalidade com integridade, responsabilidade e autenticidade, então vem connosco, define as tuas coordenadas, vais chegar onde ainda nem sequer consegues imaginar. Neste Dia Internacional da Mulher, vou estar à conversa com a Margarida Cancela sobre relações tóxicas, o trauma e a necessidade desmedida das mulheres de fazer, fazer, fazer. Também falámos dos antídotos para estes pesos que carregamos, a descoberta de nós próprias e da nossa energia feminina, o nosso amor próprio e a autenticidade. Fica, vais gostar. Olá Margarida! Olá, Mafalda. Como estás? Estou bem, obrigada por este convite. Seja bem-vinda aqui ao nosso podcast GP3S para um divórcio mais consciente. Obrigada. Tenho muito gosto mesmo em ter aqui. Eu gosto e simpatizo imenso contigo. Não sei se já te tinha dito isto assim. Olha que bom. Não, mas é que criámos essa conexão, sim, não é? Sim. Já nos conhecemos, foi em 2017, já não é assim há tão pouco tempo. É mesmo, bom, já passaram 5 anos. É impressionante, é a correr. Mas tem sido um mesmo. Gosto, foi um gosto conhecer-te e tem sido um gosto acompanhar-te e ver o teu trabalho, tem sido mesmo muito bonito. Obrigada. E portanto estou super feliz de ter aqui comigo. Olha, parabéns por este projeto também, maravilhoso que tu e a Marcela têm, acho que era muito necessário e super útil para tantas pessoas, acho que é mesmo serviço público. Olha, e o teu trabalho também complementa o nosso. É tão giro quando começamos a perceber como, de alguma forma, estamos todos tão conectados, não é? Porque nós trabalhamos com famílias que estão a passar ou já passaram por processos de divórcio e depois vivem a sua parentalidade de forma não conjugal. E um dos desafios de mulheres, porque contigo falaremos sobre mulheres, tem muitas vezes a ver com esta questão de viver esse seu lado de mulher, sem ser só como mãe, ou só como esposa, ou só como filha. E, portanto, era exatamente nesse sentido que eu te convidei, que gostava muito de falar contigo. Ok, vamos lá então. Vamos? Olha, caminhando juntas nesta conversa. Boa, é isso. Este episódio vai ser lançado no Dia da Mulher. Portanto, vai ser assim mesmo especial por isso também. E então queria pôr o foco nesta questão do desenvolvimento da pessoa enquanto mulher. Eu própria, e tu acredito que se vai reparar ao longo da nossa conversa, que eu também nem sempre sei muito bem como é que me hei de posicionar nesta conversa, porque acho que até há pouco tempo era uma coisa que me fazia pouco sentido. Percebo perfeitamente. Também passei por aí, claramente. Passei por aí. O que é isto de ser mulher, não é? Sim, exato. Parecia-me até uma conversa meio estranha. Para que é que vamos para essa conversa? Para que é que se vai para aí? Porque é que não somos só pessoas? Porque é que não somos só... E durante um tempo acho que andei a fugir a pensar e a refletir sobre isto. Tinha inclusive algumas reações assim quando vinha um assunto demasiado na energia feminina, no sagrado feminino. Havia coisas em mim que reagiam, ainda reagem, mas comecei a ficar mais curiosa e pronto, e portanto vamos lá arrancar aqui com a nossa conversa. Bora lá. Olha, uma das coisas que eu noto com as mulheres que trabalho é que muitas vezes as que precisam de mais apoio para conseguir ou que andam à procura de mais apoio, frequentemente estão muito desconectadas de si próprias, muito ligadas ao seu papel, lá está, não é? Ao seu papel de mãe, ao seu papel de esposa ou de ex-esposa ou de nova esposa ou dos dois, não é? Que há mulheres que têm ambos os papéis, são esposas de alguém e ex-mulheres de outra pessoa, ou de filhas. Também há este fenómeno, Margarida, não sei se tens experiência nisso, este fenómeno de mulheres que quando se separam dos seus maridos, parece que voltam a estar sob a alçada do pai e da mãe.
Sim, às vezes por Às necessidade, vezes por necessidade. outras vezes porque os padrões de repente revelam-se novamente, não é? Exato, é como se, ai, se não é no marido, então fica o pai e a mãe. É curioso, olha, é curioso estás a falar nisso, porque é algo também muito associado à mulher, não é? Nós somos, todas nós, mais ou menos, umas mais do que outras, vivemos no século XXI, não é? E trouxemos para a nossa vida, e nos últimos anos tem havido um progresso enorme em termos da expansão das mulheres no mercado de trabalho, etc, etc. Mas é curioso como, eu tenho reparado nisso, quer no trabalho com as mulheres, quer através daquilo que tenho vindo a estudar, de que parece haver algumas crenças profundas em nós, que são transgeracionais, que são culturais, não é? E é curioso tu falares nisso, porque parece que um homem divorciado é um homem divorciado, não é? Precisa de arranjar uma mulher para cuidar dele, isto é o que normalmente as pessoas colocam, e uma mulher divorciada tem que arranjar alguém que cuide dela, não é? Parece que não pode estar sozinha. Então, se não tem um homem, se calhar é melhor serem os pais ainda, não é? Mesmo que ela seja independente, mesmo que tenha a sua vida toda organizada. E isto é um bocadinho estranho, não é? Parece que há aqui uma necessidade quase de preencher um vazio qualquer de eu preciso ter alguém que cuide de mim. E isto é muito inconsciente às vezes, não é? Porque Uhum. tu tens mulheres super independentes e que não precisam de ninguém financeiramente, não é? Mas depois há uma crença qualquer e os comentários que se fazem, os conselhos que se dão, são muito nesta direção de então, quando é que vais arranjar alguém? Então, agora não vais ficar sozinha, então, mas tens que começar a sair, depois tens que arranjar alguém para. Não é? Não sei se tens essa experiência também, mas eu com as mulheres com quem trabalho, isto manifesta-se bastante. Um, e isto dá-nos aqui alguma indicação sobre o que é que são estes papéis do feminino, não é? Uhum. Que independentemente da vida que nós escolhemos para nós, há neste inconsciente coletivo onde nós nos movimentamos também, este tipo de crenças muito enraizadas, relacionadas com o que é ser mulher e com o que é está relacionado com o feminino. Uhum. E então é importante também desconstruir isto e é importante perceber de onde é que isto vem, não é? De onde é que isto vem? Porque muitas vezes o percurso hoje em dia das mulheres é muito este afastamento, não é? Na minha geração, não é? Eu tenho 51 anos, portanto, na minha geração era muito o afastamento do papel tradicional da mulher. Uhum. A minha mãe estava em casa, trabalhava em casa. Eu não gosto da palavra doméstica, não acho interessante. Uhum. Trabalhava em casa e pronto, era uma mulher submissa, foi uma mulher submissa a vida toda, muito dependente do meu pai. E eu costumava dizer, quando era mais nova, costumava muito dizer, a minha mãe, para além de tudo aquilo que me deu, mas é um exemplo da mulher e da vida que eu não quero ter, para mim, não Uhum. é? De total dependência. Então há muito esta necessidade de irmos para o mundo, de ganharmos a nossa independência, muito associado ao fazer, como se o nosso valor como mulheres dependesse daquilo que fazemos, das conquistas que temos, da nossa independência financeira. E depois chegam a uma determinada altura, eu estou aqui obviamente a generalizar, não é? Não é este o caminho de Todas todas as as mulheres. mulheres, não temos todas o mesmo percurso, mas de uma maneira geral isto acontece com frequência. Portanto, aceitando aqui a generalização, vamos falar disso. E há este percurso, não é? Este ir para o mundo em busca da independência, mas o mundo é um mundo de uma energia muito masculina, não é? É um mundo, uma sociedade ainda com valores do patriarcado muito presentes, ainda muito machista em muitas situações e pouco equitativa. E então as mulheres, para conseguirem algum sucesso e alguma independência financeira e alguma conquista em termos profissionais, parece que têm que abdicar de serem mulheres, e não estou aqui a falar do aspecto físico ou Uhum. do feminino associado ao aspecto, É um ok? determinado aspecto, não é? Não tem nada a ver com isso. É abdicar desta essência de ser mulher
para adotar comportamentos mais associados ao masculino, também ele um pouco distorcido, de competição, de crítica, de julgamento, de fazer desenfreadamente, não é? E depois às tantas, tendo família, não tendo família, constituindo, casando, não casando, tendo companheiro, não tendo companheiro, vêm os filhos ou não vêm os filhos, portanto todas as opções são legítimas, mas começa a haver esta acumulação de tarefas, não é? E quando eu ouço mulheres a dizer, eu sou multitasking, eu faço isto, eu faço aquilo, eu faço tudo, eu sou mãe, eu sou filha, eu sou esposa, eu sou companheira, eu sou profissional, eu consigo tudo, e eu sim, e qual é o preço que pagas por isso? Não é? Porque há esta conquista realmente do mundo, mas quem és tu quando não és a profissional, quando não és a mãe, quando não és a filha, quem é a mulher que está aqui à minha frente? Não é? Quem és tu quando estás em frente ao espelho sozinha, sem ninguém a ver, despida das tuas máscaras todas? E isto, obviamente, também poderíamos estar a falar de homens, era exatamente a mesma pergunta, não é? Mas pronto, eu trago aqui mais a perspectiva do feminino, porque é um tema que eu própria vivenciei isto, não é? Eu própria fiz as minhas conquistas profissionais, fiz a minha carreira, constituí a minha família, de repente a minha filha nasce e a partir daí começa a haver algum desconforto que tudo aquilo que eu trabalhava e tudo aquilo que eu precisava ou sentia que precisava de fazer para ter sucesso e para manter o meu trabalho e o meu conforto financeiro, retirava-me tempo com a minha filha, retirava-me tempo para mim, retirava-me tempo para desfrutar da vida até, não é? Então, de repente, eu chego aos 38, 39 anos a pensar, epá, tenho trabalho, tenho segurança financeira, tenho a minha casa, tenho aquilo, os tiques todos da lista, não é? Sim. Tic, 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 a lista Tudo toda checado. está tudo checado, está toda completa e eu sinto um vazio imenso dentro de mim. Não é? E eu não me sinto feliz, sinto que me falta qualquer coisa. Estou sempre nesta insuficiência. Há sempre alguma coisa a faltar que eu nem sei bem o que é. E comecei a perceber mais tarde, não é? Hoje percebo que o que me faltava era eu. Eu faltava-me a mim própria. Yeah. Não é? Faltava-me sentir-me eu, poder ser eu, poder mostrar quem eu sou, sem estar preocupada com o que os outros vão achar ou dizer ou pensar, sem ter medo do julgamento, sem ter necessidade de agradar ou de corresponder ao que esperam de mim. Faltava isto, eu era aparentemente uma mulher livre e independente e muito recentemente percebi que neste caminho totalmente oposto ao da minha mãe, eu acabei por me prender da mesma forma que ela se prendeu, não é? E então a frustração que ela sentia, a tristeza que ela sentia, a sensação de que a vitimização também estava lá presente, não é? Porque eu própria estava sempre a queixar-me porque tinha muito trabalho, ou porque não estava com a minha filha, ou porque não tinha tempo para descansar, ou porque não conseguia respirar, ou porque não tinha tempo para ir ao ginásio, ou porque não tinha, sabes? Então eu aprisionei-me de uma forma completamente diferente. Portanto, isto não tem nada a ver com a emancipação da mulher, não é? Isto tem a ver com isto, o que é isto de ser mulher? Não é? Será que é reproduzir papéis do masculino na sociedade? Será que eu sou mais ou menos mulher por trabalhar fora ou estar em casa? O que é isto de ser mulher? Não é? O que é isto de ser mulher? O que é isto de um feminino empoderado, não é? Aquele empoderamento que aqui há uns anos era muito associado, a mulher empoderada era vista como uma mulher de sucesso, uma mulher de carreira, uma mulher líder, não é? E o que é isto, ser líder de mim própria? Esteja em casa ou não, tenha filhos ou não, esteja à frente de uma empresa ou à frente de uma horta. Tu tens resposta para essa pergunta, Margarida? O que é isto de ser mulher? Olha, eu acho que estou a descobrir, não é? Estou a descobrir há algum tempo, claro que vou descobrindo algumas respostas, não é? Vou descobrindo algumas respostas.
Para mim, neste momento, ligar-me ao meu feminino e isto de ser mulher é equilibrar. E quando falo em feminino, estou a falar de energias, não estou a falar de ser mulher ou ser Do homem, ponto de não vista é? do Do género, não homem ou é? da mulher. Não, exatamente, Ok. não estou a falar em género, estou a falar em energia. Uhum. E esta ligação ao feminino é o permitir-me parar, é o permitir-me e parar não como mais uma tarefa. Não, agora é tempo para mim, não é? E aprender a fazer aqui a distinção entre o autocuidado e o amor próprio. Porque o autocuidado muitas vezes, para a maioria das mulheres, é mais algo, quando conseguem colocar na sua lista, não é? Quando se conseguem colocar como uma prioridade na sua lista, é mais uma tarefa. Uhum. É mais uma tarefa. E nós podemos ter imenso autocuidado sem amor nenhum. Pois, ou podemos ter muitas tarefas de nos cuidar sem nos estarmos a cuidar, não é? Que é sem tal amor, porque estarmos a fazer tarefas de. Lá está a vida tarefa, não é? Arranjar o cabelo, arranjar unhas, ou fazer uma massagem, ou ler, ou meditar, ou fazer aquilo que tu definiste para ti como, olha, isto representa autocuidado para mim, mas se eu estou a fazer só como uma tarefa desprovida dessa relação, não é? E desse Essa amor relação. comigo Essa própria, relação. deixa de ser É autocuidado. isso. Passa. Continua a ser autocuidar, não é? Tu continuas a cuidar do corpo, continuas a cuidar da parte mais emocional, no sentido de fazer aqui uma pausa para meditar, uma pausa para ler, continua a aprender, Uhum, continua a acontecer, mas com que intenção? Não é? uhum. Qual é a intenção que está por trás? Para mim é mais a intenção, é ser saudável, sim, mas porquê que é importante para mim? Eu posso ser saudável de muitas formas, não é? Eu posso cuidar da alimentação, eu posso dançar, pôr uma música em casa e dançar todos os dias, como posso ir ao ginásio todos os dias, não é? O que é que faz sentido para mim? E isto é conhecer-me, é ter amor por mim e perceber o que é que me dá prazer, o que é que me nutre. E isto é muito feminino. Isto é muito de energia feminina. Esta nutrição, este colo, este dar-me colo, este acolher-me como eu sou, acolher-me com as minhas imperfeições, não exigir de mim estar sempre em melhoria constante, não é? Este poder recolher-me às vezes e estar com as minhas emoções, mesmo que sejam desagradáveis ou desconfortáveis. Isto é muito feminino. A energia feminina traz-nos isso, traz-nos este ensinamento para homens e mulheres, não é? Que também eles precisam e necessitam muito de aceder à sua energia feminina, Uhum. porque a energia feminina é uma energia de recolhimento, de ir para dentro, de nutrir, de cuidar, de acolher. E a energia masculina é uma energia de expansão, é uma energia de dentro para fora. Não é? Então compreender isto, não é? E esta ciclicidade também da vida, que também está muito associada ao feminino, no sentido de nós sermos cíclicas, não é? Nós somos cíclicas na nossa menstruação, na nossa vida, temos ciclos também. Uhum. Os homens também, mas aqui associado normalmente é outro tipo de ciclicidade. Então é muito interessante nós percebemos esta ciclicidade, estes ritmos da vida. Basta olhar para fora, basta olhar para a natureza, não é? Ela mostra-nos isso. Nós estamos agora a sair do inverno, não é? E é muito curioso esta fase em que estamos, porque passamos uma fase de inverno que é uma fase de aparente congelamento, não é? Das terras parece que nada cresce, mas dentro da terra as sementes estão em dormência, estão em processo para nascerem no momento certo, não é? E em nutrição. Então, isto é muito feminino. Isto é muito feminino. O inverno traz-nos uma energia feminina. Enquanto que a primavera, que já começa a dar sinais, não é? As florzinhas começam a aparecer, Uhum. embora estejamos ainda no inverno, é uma energia mais masculina que se começa a manifestar. E, portanto, a própria natureza ensina-nos isto, não é? E nós temos muitas vezes a arrogância de acharmos que nós somos uma coisa e a natureza é outra. Exato. Nós estamos acima disso. Estamos acima disto tudo, não é? E nesta arrogância acabamos por estar a destruir aquilo que nos é essencial para a sobrevivência. E então é isto, trazer o feminino é isto, é trazer esta sensação de eu posso parar
o parar não tem necessariamente que ser para fazer algo, não é? Eu posso parar só para estar, para contemplar, para observar, para ver o mar, para estar num jardim, ver os passarinhos, para ver as crianças a brincarem, para brincar com as crianças. Eu não tenho que estar necessariamente a fazer algo de útil, não é? Porque nós trazemos isto é muito na nossa sociedade, não é? Que traz muitos valores de uma energia masculina pouco disruptiva, pouco saudável, não é? Em que parece que nós só temos utilidade quando estamos a fazer coisas, parece que podemos parar sim, mas tem que ser útil, tem que ter alguma utilidade. E são poucas as mulheres, eu incluída, não é? Que conseguem estar sem fazer nada, sem haver um desconforto em algum momento de, espera aí, já que não estou a fazer nada, deixa-me lá ir tratar de não sei de quê. Exato, sim, pois é, Sabes? sim. E é curioso que os homens nisto conseguem fazê-lo mais facilmente. Interessante. É. Não é? Porque está muito associado ao papel da mulher, e isto é muito profundo, isto é muito inconsciente. Muitas destas coisas, destas crenças, são profundamente inconscientes. E está muito associado a este papel da mulher, a utilidade. Não é? Há um desconforto, há qualquer coisa em mim que mexe. Estou parada, eu vou ler um livro, sempre é mais útil, ou vou pôr a máquina da roupa a lavar, ou vou dar um passeio, ou vou às compras, sabes? Exato, ou faço aquele telefonema que não anda a fazer, Faço estou aquele para fazer telefonema, não é? Há sempre uma necessidade de estarmos a cumprir algo, não é? A ver algo, a utilidade. Muito da minha demanda, ultimamente, tem sido aprender a fazer nada. Okay. E é tão desconfortável às vezes que é surreal. É surreal. E isso também é uma forma, esta necessidade de fazer, não é? E como as mulheres também têm, eu costumo dizer, têm a dupla e a tripla jornada, não é? As que trabalham fora de casa, e estão em casa também. Então não. Trabalham, estão e Permanentemente no agora trabalho. permanentemente no trabalho, exatamente. Portanto, estamos sempre permanentemente no trabalho, não é? Trabalhemos fora ou dentro, estamos permanentemente no trabalho. E há esta dificuldade realmente em nos permitirmos parar, para cuidarmos de nós, não é? Em não tomarmos banho a correr, por exemplo, não é? A pensar no que vamos fazer a seguir, em tomar banho com calma, em permitirmos pôr um creme no corpo, mas com calma, mas a sentir o que é que está aqui, não é? No corpo. Olhar para mim, porque vivemos muito na cabeça também, não é? Sempre desconectadas das emoções. O fazer tornou-se numa forma normalizada e aceite e deturpada do que é o valor de cada um de nós e também de uma fuga às emoções, Sim. a sentir. Tu partilhaste um post, uma repartilha, num pequeno vídeo, Sim. em que ele dizia qualquer coisa do género. Vê se está bem esta ideia, Margarida. Qualquer coisa do género. E agora lembrei-me por causa disso da fuga. Que é, quando nós temos muito autossacrifício, ou seja, nos dedicamos a cuidar dos outros e sacrificamos o nosso bem-estar ou o nosso tempo, nossa energia para cuidar dos outros, pode não ser um verdadeiro autossacrifício, pode ser uma fuga ao autocuidado. E a forma de perceber isso é, se para mim é mais fácil fazer autossacrifício do que autocuidado, é porque provavelmente o meu autossacrifício serve para fugir ao autocuidado. Não é um sacrifício de necessidade de, olha, neste momento, de forma objetiva, eu vou prescindir do meu autocuidado para cuidar desta pessoa, seja por que motivo for, e está ok, eu assumo esta responsabilidade e está ok para mim, mas isto não é uma fuga, é uma necessidade. Versus, olha, eu não consigo mesmo olhar para mim, quem é que eu vou salvar desta vez? Quem é que eu vou resgatar desta vez? Quem é que eu vou cuidar desta vez? Não é? E estamos sempre a fugir. Lembrei-me disto lembrei-me por causa de exatamente o que estavas a dizer, de andarmos a fugir de nos sentirmos, não é?
Totalmente. Até porque esse papel do salvador, não é? Ou da salvadora, neste caso, que é um papel que eu conheço muito bem, eh, é familiar. Esse papel da salvadora tem muito a ver com isso, tem a ver com necessidades profundas de eu sentir que sou vista, de eu sentir que estou a ser útil, de eu sentir que o reconhecimento do outro, não é? Isto tem a ver, obviamente, depois com padrões da infância, etc, etc. Todos nós temos estas histórias. E também tem a ver com uma desconexão muito grande de mim própria e das minhas reais necessidades. Não é? E como eu estou desconectada de mim e das minhas necessidades, eu tento preencher-me preenchendo as necessidades dos outros. Só que nunca fico preenchida. E por isso não paro, não é? Por isso é que as pessoas que cuidam e que salvam não sabem muitas vezes quando parar. E então é curioso que eu não sei quais são as minhas porque eu estou desconectada de mim própria, não é? Portanto, é paradoxal. Eu tento preencher as minhas necessidades, preenchendo as necessidades dos outros, mas nunca preencho porque eu não sei quais são as minhas. E, portanto, como eu não sei quais são, eu sinto que nunca estão preenchidas, na verdade. Exato. Não é? E então é um esquecer-me de mim, uma fuga de mim em prol do outro, com uma boa justificação, não é? Porque estamos ao serviço, estamos a ajudar pessoas, estamos a cuidar dos outros. E isso também é uma característica muito feminina. Mas é curioso pensarmos um bocadinho como é fácil entrarmos aqui num desgaste profundo, não é? Neste papel de salvadoras, na vitimização também, porque às tantas depois eu cuido de toda a gente, ninguém se lembra de mim, não reconhecem o meu trabalho, sou eu que faço tudo, eu carrego este peso todo. Não é? Portanto, começamos aqui, não é muito subtilmente, mas muitas vezes apanho-me neste papel, sabes? Muitas vezes mesmo. E como também facilmente entramos. A seguir zangamo-nos, não é? E nos zangamos, não é? Porque começamos depois... a vitimizar-nos e alguém depois nos diz qualquer coisa de gente, mas tu fazes porque queres. Exato. É? E salta logo! Quero. Como assim? Salta lá. Como assim? Faço porque quero. Faço porque tem que ser feito. Exato. Não é? Senão mais ninguém faz. Mais ninguém faz. E isto é uma dinâmica muito interessante das relações. E aí estamos aí para a vilã, não é? E estamos aí para a vilã, porque já podemos até virar bastante agressoras para com outra pessoa. Sim. Agressora não tem que ser fisicamente agressora, objetivo, não é? Não. Pode ser verbalmente. E acho que era interessante trazermos aqui esta distinção que já falámos sobre isso, não é? Do que é uma agressividade saudável e natural, porque todos nós temos esta capacidade de luta, não é? De lutar, que nasce connosco e que muitas vezes durante a nossa infância não nos é permitido expressar esta agressividade no sentido de dizermos não, de não concordarmos, de nos zangarmos, não é? A raiva, que não é a única expressão da agressividade, a frustração, enfim, todas essas emoções são emoções que não são muito bem acolhidas normalmente nas crianças, não é? Ou raramente têm espaço para serem acolhidas. E quando são expressas, muitas vezes são reprimidas até da pior forma. E então desligamos-nos desta raiva, que a raiva é absolutamente essencial, não é? Porque a raiva é um movimento de dentro para fora, é um movimento que nos defende, é um movimento que nos permite aprender quais são os nossos limites, não é? Qual é o meu espaço, o meu território? E isto é uma das dificuldades da maior parte de muitas pessoas. Não é? Há pessoas que criam muros de tal forma altos, que defendem tão bem o seu território, que são quase violentas, ou muitas vezes são violentas, não é? E da mesma forma isolam-se, ou seja, não permitem que o outro entre, têm dificuldade em conectar-se com os outros, ou conectam-se de formas menos saudáveis. E temos esta dificuldade muitas vezes em definir os nossos próprios limites, não é? E é curioso, porque isso já é da energia masculina. Portanto, nós todos temos dentro de nós as duas energias, não é? Mulheres e homens têm dentro de si energia masculina e feminina. Esta é sim uma energia mais masculina. Se as vossas energias falassem, não é? Se as vossas energias falassem, era qualquer coisa.
de uma forma saudável, seria qualquer coisa deste género. Por exemplo, vais trabalhar, acabas o teu dia. Quando vais trabalhar, a tua energia masculina. Bem, vamos lá então, vamos lá fazer o que temos para fazer, com calma, vamos atingir os nossos objetivos, fazer as nossas tarefas, sem stress, sem termos que ser perfeitos, é preciso ir fazendo e as coisas acontecerem. Portanto, ação, movimento, expansão, concretização, não é? Materializar as coisas. Depois, a mesma energia masculina é aquela que nos para e que nos diz, ao fim do dia, olha, agora é o momento de descansar, agora é o momento de te cuidares, agora é o momento de parar. Coloca limites e protege o espaço, o teu espaço. Não é? E depois aí entra a energia feminina, que é a energia que vem acolher, que vem dar nutrição, que vem dar colo, que também consegue colocar limites se for necessário, mas é isto são as duas energias a manifestarem-se de uma forma, claro que está aqui de uma forma muito resumida, não é? Sim, sim. De uma forma saudável, não é? Porque o eu conseguir dizer não, em vez do sim, é este equilíbrio entre o sim e o não, entre o fazer e o parar, esta ciclicidade, esta dualidade que nos habita, não é? Como mulheres e como seres humanos, os homens também, mas é extremamente importante nós trabalharmos o feminino, porque as mulheres estão desconectadas do feminino, de um feminino saudável, para nos podermos conectar também com o masculino saudável. Não é? Porque depois acontecem. É estranho, não é? Depois acontecem situações, por exemplo, nas relações. Agora estava aqui a falar e estava-me a ocorrer isto, de nós, como mulheres, não confiamos nos homens estou a generalizar mais uma vez, ou não confiamos nos homens para... repara, o discurso que muitas de nós temos, não é? Eu já me apanhei com este discurso que é, por um lado, assumo tudo e faço tudo, não é? Portanto, eu vou com a minha energia masculina e assumo a responsabilidade e controlo tudo e quero fazer tudo masculina, pouco saudável. E ao mesmo tempo, de repente, quando entro no meu papel de vítima, quero, na minha energia feminina, pouco saudável, quero um homem, eu quero alguém ao meu lado que trate das coisas, que cuide de mim, que me proteja, que me... Percebes? Isto parece quase estranho, parece só estranho, não é? Sim, esta tendência de irmos para os opostos, não é? O que é que acontece em nós para... Eu por acaso tenho andado muito curioso sobre o que é que acontece em nós que tendemos, quando não estamos a funcionar de forma conectada, enraizada, autêntica, serena, esta sensação, é mesmo, acho que a minha palavra é mesmo esta, de conexão, de integridade. Facilmente andamos a pular de um extremo para o outro, não é? Da coisa agressiva para a coisa passiva, não é? Para a vitimização, a seguir para este ciclo está... O que é que se passa em nós para esta tendência de polarizar tanto o nosso comportamento? Isso estavas a contar, não é? Se vai-se da agressora para a vítima, isto está sempre a acontecer, devemos a toda a hora acontecer-nos, não é? Não é? Mesmo que os nossos filhos, não é? Salta a tampa e já estamos aos berros, parece que os vamos comer e a seguir desata-se a chorar, porque é que me faz isto? Eu já não aguento mais, eu não consigo, quer dizer... E vem a agressora de nós próprios com a culpa e com a vergonha. Exato, como é que fizeste isto aos meus filhos? Exato. Sabes que eu, acima de tudo... Há pouco fazias-me a pergunta disto, o que é isto de ser mulher, não é? Sim. Eu acho que esta descoberta de ser mulher tem-me trazido também esta informação, não só para a mulher, como também para o homem, que é, primeiro, a maturidade emocional que é importante nós adquirirmos, e não se adquire com a idade. Não se adquire com a idade. Eu conheço crianças com uma maior maturidade emocional do que alguns adultos, e as crianças ainda não têm fisiologicamente as capacidades para serem totalmente emocionalmente maduras, não é? Portanto, essencialmente o que eu tenho percebido nos últimos tempos e nos últimos anos é que nós vivemos num mundo onde a maior parte dos adultos estão presos em padrões de sobrevivência que aprenderam na infância. E então, a repetir padrões de comportamento
da infância, das suas relações da infância com os principais cuidadores. Então falta-nos esta maturidade emocional, não é? Porque quando eu me estou a vitimizar, é a criança que está a falar. Quando eu estou a agredir, é a criança ferida que está a agredir. Quando eu estou a tentar salvar, é a criança que está a tentar salvar o pai ou a mãe que precisava de ser salvo, não é? Então é muito isto, eu acho que é muito este trabalho interno de nos conectarmos connosco, com as nossas emoções, de olharmos para nós, mesmo que seja desconfortável, de percebermos que a vida não é só conforto, que a vida não é só prazer. É cíclica, a vida traz-nos tudo, traz-nos dor, traz-nos alegria, traz-nos prazer. E se eu não consigo desfrutar da alegria, porque estou na dor, então eu tenho que atravessar esta dor para poder voltar à alegria, sabes? E isto, esta compreensão, esta maturidade emocional, quando surge um conflito, eu estou a falar a partir de que ferida, de quem, não é? Quem é que se está aqui a manifestar? Quando eu estou a agredir alguém, verbalmente, por exemplo, não é? Quando eu repito as palavras dos meus pais, com a minha filha, por exemplo, não é? Ou com um amigo, ou com o meu companheiro, quem é que está a falar verdadeiramente? Muitas das questões nas relações, por exemplo, entre homem e mulher, os conflitos surgem, e quando surgem os conflitos, nós entramos em modo reativo. E quando entramos em modo reativo, não é o adulto funcional, emocionalmente maduro que se manifesta, esquece lá isso. Voltamos ao modo de sobrevivência. Em modo de sobrevivência, não nos conseguimos conectar com o outro, verdadeiramente. E então, a reação vem da criança ferida. E por isso é que polarizamos tanto. Por isso é que polarizamos tanto, porque a criança não tem essa regulação. Não é? Tem que aprender com os cuidadores a ter essa regulação. Ora, se os cuidadores não conseguem fazer porque eles próprios ainda não aprenderam, estás a ver o ciclo, não é? Sim. Pois. Olha, estava-me aqui a recordar da proposta que tu fizeste, que é no agressor ou na agressora. Vou voltar um bocadinho atrás, mas tem tudo a ver, Margarida. Há uma parte da agressividade que é saudável e que devemos aprender a manifestá-la e a usá-la a nosso favor. Eu devo-te dizer que eu sou uma fã da raiva. Eu simpatizo imenso com a raiva. Eu também sou uma raivosa em recuperação, se calhar por isso. Mas é uma somos todos. Somos todos. Olha, eu conheço muitas mulheres que não se ligam à raiva. Geralmente ligam-se à depressão, pronto, mas não se ligam-se à tristeza. Mas com a raiva tem muito medo de aceder à raiva. Mas sabes que isso que tu disseste é absolutamente verdade. A raiva e a tristeza são duas emoções que caminham juntas. Toda a raiva que não é expressa transforma-se em tristeza normalmente. As depressões muitas vezes estão ligadas a muita raiva que não foi permitida expressar-se, que não foi vista, que não foi expressa. Como também o oposto também acontece. Uma tristeza que não é expressa ou que não tem espaço para existir, transforma-se muitas vezes em raiva, em violência verbal ou física, ou seja o que for, não é? Mas estamos a falar aqui da agressividade, então vamos esquecer aqui a violência, exato, não é? Sim, é uma forma de agressividade distorcida e não saudável. Doente já mesmo, não é? Acho que sim, não tóxica. Vamos... Não vamos entrar por aí, vamos falar desta agressividade saudável. E esta agressividade é absolutamente essencial, porque elas andam lado a lado. Se uma não se expressa, aparece a outra, e vice-versa. E eu estava a pensar que, ok, na agressora há ali uma parte que é saudável. Curiosamente, se deixamos de utilizar essa energia e essa expressão das emoções saudável e ultrapassamos esse limite, começamos a expressar de forma pouco saudável, aí sim vamos para a agressora. Acontece o mesmo, parece-me a mim, na salvadora. Também há uma parte em nós que é saudável, de querer cuidar, de querer proteger, de querer... Claro. E é mesmo saudável. E estamos a fazê-lo, não é... Lá está, em autossacrifício, é no bora lá, estamos aqui uns para os outros, estou aqui para ti. Mas é essencial teres presente e estares conectada contigo e com as tuas emoções e com as tuas necessidades. Porque aí tu consegues perceber, ok, eu agora, como tu dizias há pouco, de forma consciente, agora é preciso, eu vou ajudar esta pessoa, eu vou cuidar desta pessoa, não é? Mas ao mesmo tempo estás consciente das tuas necessidades e haver um momento em que tu dizes, olha, venha alguém que eu agora não consigo, eu preciso descansar, eu preciso de me nutrir, eu preciso de dormir, eu preciso de ir cuidar de mim, eu preciso de uma pausa, não é?
E isto não é ser salvador, não é? Nós, quando Exato. falamos destes papéis, estamos a falar em situações extremadas, não é? Mas acho que é tão importante, Margarida, porque é nessas fronteiras que muitas vezes as mulheres se perdem de si próprias, não é? Completamente. E muitas vezes também na relação com o outro. No Salvador é muito fácil, para além de deixarmos de cuidar das nossas necessidades porque nos desligamos, estamos tão obcecadas no salvar, tal como também muitas vezes perdemos a noção de que olha, isto já não é preciso, eu já estou a salvar quem está salvo, quer dizer, basta pôr os pés no chão e já estás fora d'água. Sabes, é engraçado porque muitas vezes este padrão de salvadora, eu estou a salvar quem já está salvo, estou a salvar quem não quer ser salvo. Não é? Exato. Eu estou a salvar porque eu preciso, não é porque o outro isso, precisa. exato, é isso mesmo, é exato. Eu é que preciso de salvar alguém para se sentir melhor. Sim, como o escoteiro quer passar a velhinha a estrada, não é? Ajudar a velhinha a passar a estrada, mas a velhinha não quer passar para o outro lado da estrada. Exatamente. Mas é o dia de fazer boa ação, ele tem mesmo de passar a velhinha para o outro lado da estrada. Não é? É isso. E esta vontade de ajudar não tem nada a ver com este salvador estereotipado, não é? Exato. Ou esta salvador estereotipada que é o salvador que quer salvar à força, não é? Que cuida dos filhos e faz tudo pelos filhos, isto e mais aquilo. E as crianças nem aprendem sozinhas, nem ouvem, nem está atenta às necessidades da pessoa que está do outro lado. Exato. Não é? E aqui já estamos, quando eu começo a ouvir e a ver o outro do outro lado e a perceber, mas será que o que é que o outro precisa realmente? Precisa que eu o salve? Não é? Ou precisa só que eu me afaste? Não é? Ou só que ouça. Ou que eu ouça, ou que eu fique aqui em silêncio. Não é? Exato. E eu pergunto, porque o Salvador depois também tem esta característica muitas vezes, que é achar que sabe o que é que os outros necessitam. Não é? Mas são as suas necessidades. Está à procura das suas necessidades. Então acha que sabe mais sobre os outros do que os outros sabem sobre si. E muitas vezes não ouve nem vê verdadeiramente o que é que está a acontecer com o outro. Com a melhor das intenções. Claro, não é? sim. Aliás, estamos aqui a partir do princípio que por trás destes padrões, não é? Sim. Existem boas intenções. Mesmo eu tenho um lado muito sistémico que vem das constelações familiares também, e foi para mim importante nessa altura perceber esta fronteira muito ténue entre estes papéis, sabes? Deste triângulo dramático do salvador, do opressor e da vítima, porque nós realmente conseguimos passar por eles facilmente em relações mais disfuncionais ou quando estamos menos conscientes destes padrões em nós. E é importante perceber que eles estão ligados, de facto, e isto vem de feridas profundas. Portanto, quando nos colocamos nestes papéis mais extremos, vem de feridas que trazemos connosco. Então, sem desculpar os comportamentos, não é? A nossa tendência é para salvar a vítima e castigar o agressor, por exemplo, não é? Claro que há comportamentos e comportamentos e as consequências são para ser vividas dos comportamentos que temos. Portanto, isto aqui sem desculpar os comportamentos dos agressores violentos, não é? Mas há pessoas profundamente feridas por trás disso também, não é? Há uma linha muito ténue. Toda a vítima é um potencial agressor e todo o agressor já foi em algum momento da sua vida uma vítima. Todos, não é? Agora, claro, isso não lhe dá o direito de agredir, de continuar a agredir ou de forma violenta, ou seja o que for, não é? Mas isto para dizer que a fronteira é ténue. Muito, não é? muito. Sim. E muitas vezes a vítima se torna um bom agressor de formas até às vezes passivo-agressivas, não é? Mais subtis. Sim, e manipuladoras. Eu tenho a experiência tanto pessoal como de acompanhar pessoas, de vítimas que são verdadeiros agressores. Aliás, usam a sua vitimização para agredir gravemente outras pessoas. Indo para o terceiro papel, que é este da vítima, também nós todos temos esta energia, digamos, de acusar que podemos mesmo estar a ser vítimas de alguma coisa, porque às vezes também é importante, porque às vezes somos mesmo, não é? Porque, não é? É importante também distinguirmos isto, que é uma coisa é ser-se vítima e às vezes somos mesmo vítimas, infelizmente. Há pessoas que passam por situações
terríveis e que são vítimas às mãos de abusadores horrorosos, nem dá para descrever. Portanto, sim, há pessoas que às vezes estão a ser vítimas de determinadas situações. Há crianças a ser vítimas. Sim, isto é verdade, não é? É diferente de nos vitimizarmos. Sim, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. E quando estamos aqui a falar da vítima, é da vítima que se vitimiza, não é da vítima que é realmente vítima. Há agressores que têm que ser parados, ponto, não é? Claro. Independentemente de eu poder compreender o que está na origem do seu comportamento, não quer dizer que eu concordo com ele ou que desculpe, não justifica absolutamente nada, não é? Há uma compreensão, sim, ok, eu percebo porque é que isto acontece, mas não pode acontecer, não é aceitável sequer, não é? Portanto, não, quando está a falar na fronteira sim. E eu concordo totalmente, Margarida, mas totalmente. E também acho que, e esta para mim, estava-te a dizer que tenho a simpatia pela raiva, e tenho menos simpatia, ou tenho mais dificuldade de aceder à simpatia pela vitimização ou pela vítima, mas também a compreendo e também sei, eu imagino que seja também uma resposta pouco saudável não assumir quando, olha, parou, eu estou a ser vítima disto, ajudem-me, eu preciso de ajuda, eu preciso de ti, eu não posso ficar sozinha nisto, eu estou mesmo a ser vítima. Também é uma parte de nós importante. E agora pensando no match entre a raiva e a tristeza que ainda há bocado falaste e de como elas se expressam ao contrário, provavelmente é por isso que eu também tenho essa dificuldade, mas que é tão importante também de atenção, eu estou em perigo, atenção, estão a acontecer coisas que não deviam acontecer comigo, isto também é saudável, isto também é importante. E isso já é um passo super importante mesmo, porque muitas vezes, e agora falando aqui no caso ainda aqui um bocadinho atrás à infância, não é? E as crianças que são vítimas de algum tipo de abuso, seja qual for o tipo de abuso. Estamos a falar de abuso emocional, abuso psicológico, abuso físico, abuso... todo o tipo de abuso. São crianças que são invadidas nos seus limites, são crianças que são que perdem a noção, que não conseguem expressar a sua raiva, porque não se conseguem defender. E então tornam-se muitas vezes em adultos, e homens ou mulheres, mas estamos aqui a falar mais para as mulheres, não é? Que têm muita dificuldade, é uma dificuldade real em compreender, em perceber, em ter consciência de que estão a ser vítimas. Exato. Estão a ser vítimas. Exato. É quase como quando estão a vivenciar a relação abusiva, têm imensa dificuldade em ter aquele distanciamento emocional. Não é uma incapacidade, é algo que ficou quase como desligado desde a infância. Por isso é que as crianças que são vítimas de algum tipo de abuso têm uma probabilidade muito maior de virem a ser vítimas de algum tipo de abuso, de relação abusiva mais tarde. E as mulheres que têm uma relação abusiva, se não há um trabalho emocional de pós-traumático até, não é? Se não há um trabalho feito, têm uma probabilidade enorme de virem encontrar mais um agressor nas suas vidas. Porque esse é o tipo de vínculo que aprenderam a estabelecer na infância. Não é? Isto parece estranho, não é? Mas uma criança precisa de sobreviver. Estamos a falar de mecanismos de sobrevivência, não é por acaso. Porque as crianças precisam de sobreviver. E as crianças só sobrevivem na infância se tiverem cuidadores, por piores cuidadores que eles sejam. Não é? Portanto, eu posso ter um pai ou uma mãe que me bate todos os dias, não é? Mas é melhor que ela me bata do que ela ir-se embora. Exato, e que me abandone. Obviamente que isto não é consciente, é totalmente inconsciente, e a criança vai depois aqui ter dois tipos de comportamento possíveis, por exemplo, não é? Perante um agressor, eu ou me torno invisível e deixo de existir, não é? Silencio a minha voz, não contrario, não me porto mal, faço todo o possível para não aparecer, desde que me vejam, não é? Mas que não, para não ser agredida, ou torno-me uma criança mal comportada, num sentido muito distorcido de enquanto eu me vê, ou ela me vê e me bate, está aqui também para cuidar de mim, para mim. E isto parece uma coisa muito distorcida, mas numa criança é isto que acontece. E nós depois são estes padrões de relação que trazemos para a nossa vida de adultos, de adultas. E tendemos a repeti-los.
tendemos a repeti-los até que consigam ser vistos por nós. Por isso é que este trabalho é tão importante, de olhar para nós, de nos conectarmos com o nosso corpo, com as nossas emoções, porque as emoções sentem-se no corpo. E quando são demasiado, e nós em crianças também aprendemos a fazer isso, a desconectarmos do nosso corpo, a dissociarmos ou congelarmos, que é uma forma de dissociação, aliás, a dissociação é que é uma forma de congelamento, ou fugir. Então, nós aprendemos estes mecanismos, nascem connosco, não é? De luta, fuga, de congelamento. Isto é instintivo, é natural. E nós aprendemos a fazê-lo e a desconectarmos do nosso corpo. Porque se as emoções são muito intensas e se tornam demasiado desconfortáveis, nós fugimos delas, não é? Só que ao fugirmos delas, fugimos de tudo. Fugimos das boas, fugimos das menos boas, não é? E então, o Gabor Maté, que é um médico canadense, que te conhece de certeza, sim. Ele diz aquilo que eu acho isto assim muito simples e muito fácil de entender, que é uma criança tem duas necessidades absolutas, que é a necessidade de vínculo, não é? De estabelecer o contacto e a ligação, a conexão com o cuidador, e a necessidade de ser autêntica. A criança tem estas necessidades e nós também temos em adultos. Só que o que acontece com as crianças é que as crianças, lá está, por não sobreviverem sozinhas, elas precisam de assegurar o vínculo a todo o custo. E o preço muitas vezes é esta autenticidade, é esta capacidade de se conectarem com a sua essência, com quem são verdadeiramente. E então começam a assumir capas e máscaras e papéis e comportamentos que não são os seus, na sua essência, mas que são aqueles que permitem assegurar o vínculo a qualquer custo. E nós trazemos isto para a nossa vida adulta, não é? Desconectadas do nosso corpo, das nossas necessidades, das nossas emoções, para assegurarmos a relação a qualquer custo. A qualquer custo. A qualquer custo. Mas sem nos sentirmos verdadeiramente seguras. E aí estamos outra vez a ir para a criança, não é? Quando estamos numa relação que estamos a querer manter a qualquer custo, estamos outra vez a ir para a criança que tentava a tal falta de maturidade emocional que, olha, eu já não preciso deste vínculo, já não preciso de depender, porque nós precisamos dos vínculos. Nós precisamos dos vínculos, nós não precisamos de depender dos vínculos. Sim. E o problema é quando passamos... absolutamente essenciais. Muitas vezes o que se fala nesta área do desenvolvimento pessoal, do amor próprio, do amar-me a mim, sim, e é importantíssimo eu cuidar de mim, respeitar-me, amar-me e ser a pessoa mais importante da minha vida, e ter uma relação comigo saudável e positiva e interessante e aceitar-me exatamente como sou, não é? Ótimo, e isso para me poder conectar com os outros também. Nós somos mamíferos, nós somos seres de grupo, nós regulamos uns com os outros. Exato. Eu acho que a diferença está nesta pequena grande palavra, que é a dependência desse vínculo. E agora, está a ser online agora, Margarida, e essa dependência, quando nós adultos, estamos dependentes desse vínculo, seja com outro adulto, seja, pior ainda, com uma criança, então aí as relações passam a ser altamente tóxicas, mais ou menos, mas entramos na via da toxicidade e da tal desconexão, porque aí prescindimos da nossa autenticidade. Sim, entramos na codependência emocional, não é? Estamos a prescindir da nossa autenticidade, não estamos a permitir ao outro que seja autêntico também. Estamos nos padrões traumáticos da infância. E podemos lá passar a vida toda. E podemos passar lá a vida toda. É difícil às vezes tomar consciência disto, não é? E é importantíssimo tomar consciência disto. E esta dependência, então, quando a dependência em relação às crianças, quando colocamos esse peso nas crianças, eu costumo dizer, e isto é duro, mas eu costumo dizer, isto é uma forma de abuso também. Então não é. É uma forma de abuso. Então não é. Porque as crianças não têm que cuidar de ninguém. Não podem ser objetificadas, seja porque for. Eu imagino no teu trabalho e no vosso projeto as situações que acontecem e pronto, e aquilo que vou com as clientes com que vou tendo e as mulheres com quem falo que passam por esse tipo de processos, e de facto
isto do superior interesse da criança é uma figura jurídica muito interessante, mas que não é tida em conta na maior parte das vezes. Não, ainda não. Nem pelos pais, nem pelas leis, nem pelos juristas, nem por ninguém. Não. Porque, de facto, as crianças têm que ser a prioridade sempre. E lá está, falta esta maturidade emocional. Porque se nós temos adultos a falarem das suas feridas em modo de sobrevivência, não conseguem ver as crianças. Se eles não se conseguem ver a si próprios, como é que conseguem ver as crianças? Se ainda se estão a proteger assim, como é que vão proteger os mais pequenos? Não têm como, não é? Há uma frase muito interessante que eu ouvi aqui há uns meses, que fez todo o sentido para mim. E que diz muito, e diz muito, parece ser assim um beco sem saída e ao mesmo tempo também nos apresenta a solução, sabes? Que é, os filhos amam os pais incondicionalmente e os pais amam os filhos na medida dos seus traumas. E então isto traz-nos a ideia de que parece que isto se vai repetir de geração em geração, não é? Porque se os pais têm traumas, e todos nós temos traumas, porque o trauma faz parte da vida, acontece, e não estamos a falar de traumas de impacto, estamos a falar de coisas realmente impactantes, ou que podem ser tão simples como a minha filha estar a precisar de mim e eu naquele dia estar super cansada e sem recursos nenhuns e dizer, epá, agora não me chateies, vai lá para o teu quarto e fica aí. No impulso, não é? Isto pode ser traumático, não é? Depende, não tem tanto a ver com o evento, tem a ver com a forma como nós processamos o que está a acontecer emocionalmente, não é? Sim. Portanto, os traumas fazem parte. E traz-nos esta frase, traz-nos isto, não é? Traz-nos este, que, ok, então pais traumatizados vão gerar filhos traumatizados e parece que o ciclo não tem fim. E ao mesmo tempo apresenta-nos a solução que é, ok, mas se os pais conseguirem olhar para os seus traumas, conseguirem olhar para as suas emoções, conseguirem conectar-se consigo e irem restabelecendo a sua essência, quem são, conhecendo-se, não é? Já saímos aqui do feminino e do masculino, mas tem tudo a ver com isso também, porque nós somos isso. Então há uma saída, não é? Há uma saída. Não será perfeita, mas também nós não queremos perfeição. Aliás, esta coisa da perfeição, agora estou-me a rir, estava a ver, uma das características tipicamente femininas é esta mania da perfeição, não é? Esta necessidade de sermos perfeitas, que nos é imposta, mas que nós impomos a nós próprios também. E curiosamente, esta ideia da perfeição, do perfeccionismo, é um sintoma de trauma. Também. Então, este resgate do feminino é isto, é este olhar para dentro, porque a energia feminina, este trabalho com o feminino e com o sagrado feminino é o olhar para dentro. O sagrado feminino traz-nos aqui mais coisas, mais informação, mas não tem que ser o sagrado feminino, é o feminino. E traz-nos este olhar para dentro, porque a energia feminina é essa, é olhar para dentro. E até uma curiosidade, se tu pensares um pouco, todos os processos de cura são processos de uma profunda energia feminina. Quando nós estamos doentes, temos que parar. Para que o corpo tenha tempo. Temos que parar, temos que nutrir, temos que cuidar. Não é? Quando entramos em burnout ou em esgotamento, paramos à força. Para quê? É uma paragem forçada. Para quê? Para que o feminino possa surgir. Este tempo de pausa, este tempo de nutrição, este tempo de cuidado, seja o tempo que for necessário. Portanto, todos os processos de cura são processos femininos. Um processo de cura emocional é um processo de olhar para dentro. Também. De me conectar com o corpo, de olhar para as minhas emoções, de compreender o que é que está em mim, o que é que eu sinto, o que é que se move em mim. Então, a energia feminina é absolutamente essencial nas nossas vidas. Só que nós só vamos lá à força, a maior parte das vezes. Já começa a ser diferente, mas já começa a ser diferente, não começa? Já começa, mas ainda vejo muitas pessoas Muitas pessoas, sim. Muitas. Sim. Às vezes ainda precisamos levar assim os tombos, não é? Sim, eu própria, já com todo este conhecimento, muitas vezes me apanho lá. Sim. No fazer, mais. E no não cuidar tão bem ou não ter tanta atenção. E há um trabalho realmente a fazer. Há mais pessoas a fazê-lo, sem dúvida nenhuma.
mas há muito, muito caminho para fazer. Muito, 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 muito. Mas nós também temos muito, muito, muito tempo. Eu tenho imensa fé na humanidade. Eu também acho que não há uma conclusão, sabes? Eu acho que isto é o trabalho de uma vida, não é? É. Olharmos para nós e é esta compreensão sem prazo, não é? Que é esta descoberta de nós próprias, esta descoberta de que afinal quem sou eu como mulher. Este feminino também me tem trazido a mim e às mulheres com que eu trabalho um feminino diferente, porque o feminino é cooperativo também, Yeah. não é? Não é competitivo, é circular, em que há uma liderança alternada, há este sentido de comunidade no feminino saudável que antigamente, se tu pensares um pouco, existia, não é? Entre as mulheres, apesar de ocuparem papéis sociais aparentemente menos importantes, havia este sentido de comunidade, de entreajuda entre as mulheres. E isso é algo que, apesar de eu ter muita fé na humanidade, eu acho que nós, como mulheres, precisamos mesmo, e aqui estou a falar mesmo como mulheres, precisamos mesmo de olhar para isto, porque é possível estar com outras mulheres sem estar em competição, é possível, temos mães solteiras, temos mães separadas, com filhos a seu cargo, seja guarda partilhada, não seja, pessoas profundamente, mulheres profundamente isoladas, precisam de ajuda, precisam de quem fique com os filhos para elas poderem cuidar de si. É impossível. Esta conversa é toda maravilhosa, mas é impossível para uma mulher que trabalha, que vive sozinha com os filhos, ter tempo para si, cuidar de si. Conversa. Claro. Na prática, isto não é possível. Claro. Não dá, não há como, não é? Há sempre alguém a precisar dela. E por isso, é ter muita compaixão por isto e perceber como é que isto se resolve, não é? E isto só se resolve se várias mulheres se juntarem, E se não é? E propuserem. cuidarem umas das outras. E isto é profundamente feminino. Isto é profundamente feminino. E o resgate deste feminino é isto também. É nós conseguirmos estar juntas ou cuidarmos umas das outras, dar suporte umas às outras, sem julgar, sem criticar, sem entrar no mas se ela faz eu também consigo, na comparação. Não, não, não. Olha, precisas descansar, olha, põe aqui as crianças, vai lá à tua vida, vai fazer o que te apetece fazer, o que precisas de fazer. Eu cuido, não é? Eu cuido. Ou então, olha, vamos deixar as crianças com outra amiga e vamos as duas, não é? E isto perdeu-se, porque nós vivemos cada vez mais isolados, todos nós, não é? Sim. E o feminino traz isto, traz este sentido de comunidade, de cooperação, de entreajuda, de dar a mão, de sustentar, de criar uma teia de amparo e de suporte, que se perdeu completamente. E para mim, o futuro da humanidade passa por isto. Eu alinho contigo, que é criarmos redes de apoio umas com as Sim. outras, não é? E, assim, faz-me tanto, tanto sentido. E também me parece que de alguma forma as pessoas começam a procurar, não é? Cautelosamente, umas vezes a funcionar melhor, outras vezes menos, mas também acredito que se começa, ou então sou eu que, por estar mais perto de pessoas assim como tu, começo a ver mais isso, não é? Porque vocês também têm feito ciclos de mulheres. E julgo que também a ideia é mesmo esta, não é? De ir gerando e semeando esta sensação de comunidade, de grupo, de tribo. Para mim é totalmente isso. Para mim é totalmente isso. Claro que depois cada pessoa vivencia os círculos de mulheres ou facilita da forma que entende, mas há algo que é comum a todos, que é esta geometria circular, onde estamos todas à mesma distância umas das outras, onde estamos todas nos mesmos lugares, não é? E na mesma posição, onde quem fala é escutado, onde todas têm voz, onde há um espaço seguro que é criado para podermos ser nós, para entrarmos só como mulheres, às vezes nem sabemos se tem filhos, se não tem filhos, surge ou não na conversa, não é? O que é que faz profissionalmente ou não. Esses papéis não são chamados, podem surgir, mas não têm que aparecer. É só um espaço onde eu me posso expressar, onde eu me sinto segura e não me sinto julgada, onde eu sinto que quem está ali está em verdadeiro suporte. Isto é precioso, isto perdeu-se. Porque de facto nós vivemos numa sociedade de valores masculinos
menos saudáveis, na maior parte dos casos, e a competição, aquilo que se costuma dizer, as mulheres são piores umas para as outras do que os homens. É verdade, mas não tem que ser. E podem não ser. Acho que esse sentido de comunidade se perdeu mesmo. Na vida do dia a dia, não é? Na vida corrida que nós levamos, e eu acho que uma das epidemias também que vivemos agora, para além desta desconexão do nosso próprio corpo e das nossas emoções, é também este isolamento, esta sensação de que estamos realmente sozinhas, não é? Que é tão fomentada por esta necessidade de independência, de sermos seres independentes. Como assim? Não é? Como assim? Não é? Temos de ser todos autónomos e todos independentes, as crianças têm que ser autónomas e todas independentes. Nós somos seres sociais, nós somos seres de grupo, claro, nós não somos. Podemos ter alguma autonomia e ter a capacidade de estarmos sós, não é? Fantástico, não é? E como adultos não precisarmos de depender de outras pessoas. Ótimo, não é? Mas depender para as nossas necessidades depender, básicas. Eu acho que a palavra é só essa, é depender. Nós precisamos uns dos outros, não temos que depender uns dos outros. Exatamente. Mas precisamos uns dos outros. Mas precisamos uns dos outros. É mesmo. É absolutamente e umas essencial. das outras. E umas das outras. E eu acho que esta solidão profunda, que é diferente de gostar de estar só, não é? Eu gosto muito de estar só, não gosto de me sentir solitária, não é? E vivemos, e eu trabalho com muitas mulheres profundamente sós, que sentem que não são vistas por ninguém, nem por elas próprias, e que no meio de uma multidão a necessidade de corresponder aos papéis é tão grande que se perderam delas próprias e sentem-se profundamente sós, isoladas. Isto é muito duro hoje em dia. E estou a falar das mulheres, mas podemos estar a falar de toda a gente. Podemos estar a falar de crianças. E isso para mim é mesmo muito preocupante, que esta pandemia veio agravar ainda mais as coisas. Veio agravar e ao mesmo tempo veio mostrar de uma forma, né? Absolutamente óbvia, não é? Que atenção, não é? Isto não é saudável estarmos fechados sobre nós mesmos, não é saudável não termos contacto uns com os outros, não é? Fico curiosa com o impacto que terá no futuro tudo aquilo que estamos a viver, principalmente nas crianças e nos jovens, que a mim me preocupa mais. Lá está, porque os adultos não têm a capacidade nem a maturidade emocional muitas vezes para lidar com o que está a acontecer e para fazer com que as crianças se sintam mais seguras. Olha, as crianças têm uma vantagem a favor delas, têm a desvantagem que é, por serem novinhas, o tempo que passaram em confinamento é uma percentagem grande da sua vida. Isso é uma desvantagem em relação a nós, não é? Nós adultos. Por outro lado, as crianças têm uma flexibilidade e uma plasticidade cognitiva brutal e, portanto, também acredito que bem apoiadas e bem suportadas por adultos emocionalmente equilibrados, que rapidamente conseguem dar a volta ao que têm estado a viver. Eu acredito muito nisso. Eu acredito que sim. A questão é quem são os adultos. Exato. Olha, Margarida, estamos aqui há mais de uma hora, está a ser maravilhoso, que desbocadas. Olha, é tão bom estar a conversa contigo. Eu começo a falar, olha, eu vou por aí fora. Adorei, gostei muito mesmo. Obrigada. E obrigada, olha, por este convite. Espero continuar a ir tanto contigo, a ir conversando contigo. Sim, e que vamos com tenhamos mais oportunidades, que agora ficaram aqui uma série de coisas no ar. Sim. É um tema apaixonante mesmo. Muito obrigada. Olha, e feliz Dia da Mulher. Feliz Dia da Mulher. Para as mulheres que nos vão ouvir e para os homens também. Adeus. Tchau. Beijão.